Fala Super Nerds e bem-vindos à nossa aula sobre o glucagon. Se você não viu a nossa aula sobre insulina, eu recomendo porque essas aulas meio que se complementam. O glucagon e a insulina, eles não necessariamente são antagônicos, só que eles agem em períodos antagônicos do nosso corpo. A insulina age no estado alimentado e o glucagon age no estado fasting, que seria o estado de jejum, quando você não comeu nada há um bom tempo. E por que eu digo que eles não exatamente são antagônicos? Porque se você olhar os efeitos, alguns realmente são o contrário dos outros. Bom, os receptores do glucagon é aquilo que a gente chama de receptores transmembrana com 7 domínios. E os receptores da insulina são receptores de domínio de transmembrana simples. E o que é que isso tem a ver? Beleza. O glucagon ele tem formas diferentes. Imagina que a insulina é o cara na empresa muito especializado, mas que só faz um trabalho. O glucagon, ele é o geralzão, é o faz tudo. Ele ativa muitos processos, e isso é justamente devido a ele ter esses receptores transmembrana com 7 domínios diferentes. Aqui você já nota uma diferença vital do glucagon para a insulina, que lá na insulina nós vimos que a pré-proinsulina, ela vai produzir a proinsulina e depois a insulina. Aqui no glucagon, o pré-proglucagon, que é o RNA mensageiro que vai dar origem a esse peptídeo pré-proglucagon, ele pode ser clivado em vários hormônios diferentes. A gente não vai se concentrar nesses outros hormônios inicialmente, mas saiba que eles têm sua importância. Inclusive, quando eu trouxer uma aula sobre os hormônios do apetite, a gente vai ver, por exemplo, o GLP-1. Você já deve ter ouvido falar sobre os análogos de GLP-1, que são usados para controlar apetite, são usados aí em tratamento de obesidade. Esses análogos de GLP-1, eles atuam mais ou menos atrasando o esvaziamento gástrico, aí você fica com a comida mais tempo no seu estômago, e você também sente mais saciedade. Bom, mas voltando ao glucagon, depois de todas essas diferenças entre o glucagon e a insulina, você tem que entender que o glucagon ele vai agir quando você não comeu há muito tempo. Quando você está há muito tempo sem comer, os níveis de glicose no seu sangue começam a baixar, você entra em um estado hipoglicêmico. Quer dizer, você não entra de fato, porque o glucagon vai agir, mas você começa a entrar no estado hipoglicêmico, porque não tem glicose suficiente no seu sangue. O glucagon, ele faz com que suas reservas de energia, o que você tem estocado de energia, comece a ser quebrado para disponibilizar a glicose. Então entende o seguinte, você não está comendo o dia todo, só que você precisa de glicose no sangue. O glucagon, a ação dele é justamente fazer com que, mesmo que você não tenha comido há um bom tempo, você possua glicose no sangue. E ele faz isso mobilizando seus estoques. Essa é a principal diferença para a insulina. Insulina, depois que você comeu o estado pós-prandial, ela vai fazer com que a glicose entre na célula. Glucagon, quando você não comeu há um bom tempo, ele vai fazer com que os seus estoques de energia sejam mobilizados. Isso vai acontecer nas células alfa das ilhotas pancreáticas. Então, no seu pâncreas, você tem as ilhotas pancreáticas, que tem as células beta e as células alfa. Tem outras, é claro. Como a gente viu, o glucagon e a insulina não são os únicos dois hormônios que o pâncreas produz. Então você tem as células beta que liberam insulina, que nós vimos na aula passada, e você tem as células alfa que liberam glucagon. Como ocorre essa liberação? Bem, é relativamente parecido com a liberação da insulina, só que tem algumas diferenças vitais. Eu enumerei aí para você acompanhar no esquema. Então, quando os níveis de glicose estão baixos no sangue, e aí vem a primeira diferença. De alguma forma, as células alfa conseguem detectar concentrações baixas de glicose no sangue. A gente não sabe como essas células fazem isso, pelo menos no artigo que eu peguei até então a ciência não sabe, mas sei lá, pode ser que tenha saído algo uma semana atrás, que já descobriu. Mas enfim, a gente não sabe como elas fazem isso, mas elas detectam baixos níveis de glicose no sangue. Elas detectam concentração baixa. Não é metabólito de glicose, não é nada. É concentração baixa. De alguma forma, elas conseguem detectar isso. As concentrações baixas de glicose fazem com que um sistema ainda desconhecido, e aí você vai ver ali em unknown. Unknown é desconhecido em inglês. Olha para o ponto 1. Ponto 1, low glucose, ou seja, baixa concentração de glicose. Glucose é glicose em inglês. E aí essa baixa concentração
ativa alguém, que é o unknown, você está vendo ali em vermelho. O que é esse alguém? Bom, pode ser um receptor, pode ser um canal iônico, a gente não sabe ainda. O que a gente sabe é que esse cara, ele vai fazer com que a membrana da célula se despolarize. Como? Ele vai estimular os canais de sódio a abrirem. Então, os canais de sódio vão se abrir, a membrana vai se despolarizar. Com a membrana despolarizada, você tem a abertura dos canais de cálcio, ali no 3, e a abertura dos canais de cálcio fazem com que os grânulos de glucagon eles sofram exocitose, ou seja, eles vão se fundir com a membrana e liberar o glucagon na corrente sanguínea. Bem semelhante à insulina, por isso que eu falei que essas aulas se complementam. Bom, e eu falei para vocês que o glucagon, o trabalho dele é mobilizar os estoques de energia. Você não comeu há muito tempo, você está com fome e o glucagon é responsável por fazer com que a energia guardada no seu corpo, na forma de gordura, glicogênio, ela seja mobilizada, ou seja, quebrada e disponibilizada no seu sangue na forma de glicose. E como é que ele faz isso? Bom, ele vai ativar a via do AMP cíclico PKA. Professor, eu não entendo essa via. Eu tenho aula sobre comunicação e sinalização celular aí no meu módulo de biologia celular. É só você procurar. Mas é um processo bem complicado de entender, mas depois que você entende, você consegue usar para vários hormônios, a atuação de vários hormônios. Então é importante entender. Mas enfim, ele vai pela via do AMP cíclico para ativar. Ele vai fosforilar duas enzimas principalmente. A lipase sensível ao hormônio e a adipose triglicerídeo lipase. Eu só sei o nome em inglês dessa. Que seria a ATGL, que você está vendo aí. Esse caminho vermelho eu marquei a cascata de ativação do glucagon. A ATGL, adipose triglicerídeo lipase. O que é que significa esse nome? Bom, significa que é uma lipase, vai quebrar a gordura. E triglicerídeo, ela vai estimular a quebra de triglicerídeos. E a lipase sensível ao hormônio? Lipase, mais uma vez, quebra de gordura, molécula de gordura. Sensível ao hormônio significa que ela é ativada a partir de um hormônio, nesse caso o glucagon. O glucagon vai fosforilar essas duas enzimas, vai ativar uma cascata que vai AMP cíclico, PKA, e aí ele vai fosforilar essas duas enzimas e elas vão atuar quebrando triglicerídeos, além de estimular a beta-oxidação de ácidos graxos. O que é essa beta-oxidação? A beta-oxidação é quando o seu corpo utiliza produtos da gordura para formar energia. Então a beta-oxidação pega a gordura, insere nessa via metabólica, vai gerar acetil-CoA. Esse acetil-CoA, como você sabe, a partir da via glicolítica, ele consegue se transformar em ATP. Ele entra na via glicolítica e se transforma em ATP. Bom, a gente vai chamar isso, quando o nosso corpo utiliza outras coisas como gordura para produzir glicose, de gliconeogênese. Por isso que a gente diz que o glucagon ele estimula a gliconeogênese. Gliconeogênese é quando você pega qualquer coisa que não seja glicose e transforma em glicose. O nosso corpo consegue fazer isso com gordura e com alguns produtos nitrogenados, como aminoácidos, através da transaminação dos aminoácidos. Resumindo, o glucagon ele mobiliza reservas de energia. Energia que você tem estocada precisa ser mobilizada quando você não está comendo. O glucagon vai fazer isso. Ele faz isso ativando a via do AMP cíclico PKA, AMP cíclico /PKA, e fosforilando duas enzimas, HSL e ATGL, hormônio sensível lipase, e adipose triglicerídeo lipase. Esses dois carinhas vão promover quebra de triglicerídeo e inserção dos ácidos graxos na beta-oxidação. Essa beta-oxidação vai pegar esses caras e inserir na via glicolítica, que vai terminar na formação de ATP. Isso aqui ocorre tanto no fígado quanto nas células de gordura, tá? Qual é a diferença? A célula de gordura, ela já tem os triglicerídeos ali armazenados. No fígado, o glucagon estimula isso porque ele tem uns estoques próprios de triglicerídeos. Então lembra disso, o fígado tem alguns estoques próprios de triglicerídeos. E o glucagon vai atuar fazendo com que esses estoques sejam utilizados. Mas ele também faz isso, e principalmente na célula de gordura.
Só que vai ser a mesma cascata. O glucagon vai chegar lá, vai ativar o AMP cíclico via pKa e vai ativar essas duas enzimas, a HSL e a TGL. Professor, eu não entendo o que é beta-oxidação e essa via ali do acetil-CoA, piruvato carboxilase. Tem aí no nosso módulo de bioquímica para você entender tudo. Tá tudo postado aí bonitinho. A beta-oxidação, o metabolismo de ácidos graxos, enfim. Como eu falo em todas as aulas, a endocrinologia exige conhecimento prévio. Mas enfim, quando você tem acetil-CoA vindo de gordura sendo inserido na via glicolítica, você acaba formando outros caras chamados corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos são formas que o nosso corpo tem de pegar produtos de gordura, pegar produtos de triglicerídeo e exportar para quem estiver precisando. Aí, por exemplo, o cérebro. O cérebro, ele precisa de muita energia. Então, o nosso fígado, ele consegue exportar produtos de gordura a partir desses corpos cetônicos. Tem até algumas doenças relacionadas a isso, porque quando você tem um excesso de corpos cetônicos no sangue, como eles são ácidos, aí você tem acidose metabólica. Bom, existe outro tipo de estoque de energia no seu corpo, que é o glicogênio. O glicogênio é a forma com que o seu corpo armazena carboidratos. Isso ocorre no fígado e no músculo. Então, por exemplo, quando você está em uma dieta de ganho de peso ou quando você está comendo bastante, o seu músculo vai armazenar glicogênio. Esse glicogênio é um estoque de carboidratos. E aí parece que você é mais forte do que você realmente é. Você fica mais inchado. Se você inicia uma dieta de perda de peso, você perde esse glicogênio. E aí você perde, então, carboidrato e água no seu músculo. Daí vem o meme. Água com músculo e tal. Enfim. Mas como é que o glucagon mobiliza esse glicogênio para que ele se transforme em energia? Bom, ele vai ativar novamente a via do AMP cíclico / pKa e essa via vai estimular a quebra do glicogênio. Esse glicogênio vai ser quebrado em glicose 1-fosfato, que vai ser convertida em glicose 6-fosfato. E aí, se você lembrar lá da via glicolítica, a glicose 6-fosfato é o segundo passo da glicólise. Então, esse carinha, glicose 6-fosfato, que foi obtido após a quebra do glicogênio, vai ser inserido na via glicolítica, na glicólise, e vai conseguir gerar energia para o seu corpo. Mas enfim, essa é a ideia do glucagon. Seu corpo armazena energia na forma de gordura e glicogênio, e quando você não está comendo, você precisa utilizar essa energia. O glucagon vai lá até as células-alvo, fígado, adipócitos, e vai fazer com que o seu corpo utilize essa energia estocada através da quebra de gordura e da quebra do glicogênio. Uma coisa interessante é que o glucagon ele também estimula a liberação de insulina. Ele atua nas células beta, estimulando a liberação de insulina. Por quê? Bom, se você está fazendo isso aqui, ou seja, mobilizando os estoques de energia, vai haver mais glicose no sangue. E se tem mais glicose no sangue, quem é que faz a glicose entrar na célula? A insulina. Então, o glucagon ele também estimula a insulina. Não é um estímulo tão grande quanto a insulina pós-prandial, que é depois que você come, mas existe esse estímulo. Por fim, essa é uma tabelinha se você quer saber mais sobre os outros peptídeos que são gerados a partir do pró-glucagon, pré-pró-glucagon. A gente vai falar sobre alguns deles em aulas futuras. Por exemplo, GLP-1, análogos de GLP-1, a gente vai falar provavelmente numa aula sobre endocrinologia da fome, da saciedade. Eu vou fazer algo assim. Mas enfim, essa foi a nossa aula sobre o glucagon. Espero que você tenha gostado. Bons estudos e até a próxima! Se você tem interesse em conhecer ainda mais sobre o metabolismo humano, eu te convido a conhecer o meu e-book, As 6 Sabedorias Bioquímicas, que custa só R$ 35 e explica de maneira sucinta como melhorar o seu metabolismo e atingir a sua melhor versão. Link na descrição.